Fala, turma! Aqui é o Fabrício Stagliano, quem vos fala aí, turma. Hoje eu tenho um assunto importantíssimo para tratar com vocês. É o assunto que mudou minha vida, né? De fato, mudou minha vida nos trades, tá? Mudou minha vida nas operações de bolsa, né? Eu, apesar de ter 17 anos já nessa caminhada, a leitura de player mudou minha vida. Colocar isso no modelo estatístico, né, calcular a probabilidade de tudo isso e colocar em prática, em conta real, mudou minha vida. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês, vou ensinar como eu faço isso, mas antes eu quero te pedir aquele like esperto, certo? Pode ser, turma? Pode ser, senhoras e senhores? Então, para isso, basta você apertar o joinha, deixe seu comentário quando tiver alguma dúvida aí, vai ser legal ouvir o que você tem para falar. Se inscreve no canal para não perder essa sequência de vídeos, compartilha com a galera, me ajuda a crescer esse canal para eu entregar mais coisa gratuita aí para vocês, certo? Coisa de qualidade, meu irmão. Chega de lero-lero, né? Chega de conversa mole. Vamos pro que interessa? Simbora nessa? Então vamos. Turma, antes disso eu quero te falar o seguinte, rapidamente. Por que eu falei que mudou minha vida aqui do trade, né? Eu sempre operei com análise gráfica, né? A parte de derivativo, de ações para curto prazo, né? Quando eu ia fazer um day trade, eu me baseava em análise gráfica. Quando eu ia fazer operações mais curtas, de poucos dias, ali um swing trade menor, né? Eu me baseava em análise gráfica. Pra quem não sabe, swing trade são operações que demoram ali mais ou menos uma semana. O day trade são aquelas operações diárias, tal, beleza. E quando eu comecei, você tinha duas grandes escolas, né? A escola fundamentalista e a análise técnica. Eu me formei, me tornei cada vez mais especialista, né? Cada vez mais entendendo sobre análise técnica e me tornei um analista credenciado pela CVM, pela CPMEC, né? Para dar recomendação em ativos e tudo mais. Foi bacana pra caramba, tá? Muito legal. Agora, turma, quando eu mostro minha tela aqui pra vocês, ó, parece que tem coisa pra caramba aqui. Vou colocar eu num cantinho aqui, ó. Deixa eu colocar num cantinho aqui, ó, bem no cantinho do lado esquerdo aqui da tela, tá? Você vai ver um monte de coisa aí na tela, né? E talvez você me dê até pra ficar embaixo aqui, ó, né? Uma mudada aqui, ó, pronto, ó. Você vai falar, meu, Fabrício, tá cheio de coisa nessa tela aí, né? Eu tenho uma parte gráfica aqui, ó, que tem um monte de informação, né? Beleza. Eu tenho um outro gráfico no meio, que é o gráfico de dólar, cheio de informação. Eu tenho no lado direito essa tela aqui, que é a tela de Times and Trades. Fabrício, tem muita coisa? Tem. Às vezes até parece confuso, turma, mas não é. Acredite em mim, tá? Não é. É muito menos confuso do que parece, tá? E isso, cara, essa parte de player combinado com análise gráfica pode mudar a sua forma de encarar o mercado, tá? Vamos falar sobre isso, então vamos lá. Sem enrolação. Turma, vamos começar então já falando desse modelo de tape reading que a gente utiliza, né? Que é diferente do padrão que tem por aqui, que tem no mercado, que é o quê? Primeiro ponto, o que eu faço, turma? Eu defino quais são os grandes players do mercado. A gente define. Como é que eu descobri isso? Eu já conseguia visualizar isso ao longo desses 17 anos, né? Eu fui identificando, putz, tal corretora quando entra, ela é forte. Primeira percepção que eu tive. Quando a UBS está vendendo, cara, geralmente o movimento vai para aquele lado. Quando a Tullet está vendendo, geralmente o movimento vai para aquele lado. Só que ainda eram ideias, né? E às vezes até atuando no mercado, fazendo operações, eram ideias. A gente não tinha uma base estatística disso, né? Se de fato dava certo, em qual cenário dava certo, tá? Quando eu vou para o gráfico, para a ferramenta de evolução no tempo do Profit Chart, que é essa ferramenta aqui, ó, estão vendo? Eu consigo saber quem são as corretoras que compraram hoje, quais são as corretoras que venderam hoje, tá? Beleza, essa informação eu consigo ter. Qual foi o preço que elas compraram, preço médio, e a quantidade que elas compraram e venderam, tá? Eu consigo ver, por exemplo, em vendedor aqui, que a XP foi a corretora que mais vendeu mini contrato hoje de índice, tá? Vendeu 1.300.000 mini contratos,
né? E ela comprou, foi a que mais comprou também. Então você vê que o day trade come solto, né? A maioria das operações são day trade, grande maioria. 1.320.000 foi o que ela comprou. Vendeu 1.307.000 e comprou 1.320.000, tá? Então dá essa diferença, que é os 14 mil que está aparecendo para a gente aqui, né, no saldo, tá? Beleza. Então, o primeiro ponto primeira lição que a gente já leva é o que? A maioria das operações são de day trade. Posso pegar outros exemplos aqui abaixo. Ideal um pouco diferente porque ela faz hedge. Isso vale a pena depois a gente falar até num outro vídeo, tá? Mas basicamente é o que? Ela compra no mini contrato e vende no cheio, muitas vezes. Ou ela, quer ver, ó? Ela está comprada aqui agora em 1 milhão, né? Aliás, minto, ela tá comprada, eu vou aqui na evolução, ela está comprada aqui agora em 25 mil contratos, né? No mini. Aí se eu for no cheio, ela está vendida em 4.500, tá vendo? Como cada 5 mini vale um cheio, então vai dar mais ou menos, né? Se eu multiplicar aqui os 4,5 por 5, vai dar mais ou menos os 24 que ela está comprada, tá? Vai dar uma diferencinha pequena, porque talvez é algum ajuste ali, né? Algum outro robô que pode estar rodando dentro da Ideal, mas a Ideal é uma corretora que faz esse hedge. Beleza? Tranquilo. Então tá. Então a primeira coisa que a gente fez foi traçar uma estatística do comportamento desses players. Olha que coisa interessante, tá? A gente traçou uma estatística. Então assim, saímos da questão empírica do acerto e erro e falamos, cara, já que a gente sabe que isso funciona, vamos colocar isso no papel, dia a dia, e fazer essa estatística, né? E eu fui trazendo isso ao longo de anos. Fazem alguns anos aí que eu opero índice, pra vocês terem ideia, fazem mini índice, mini dólar, fazem aí mais ou menos uns 6, 7 anos, se eu não me engano, por aí. Veio o começo dos mini contratos, eu fui me interessando e tal. Há pelo menos 5 anos eu já uso essa leitura de player, tá? Fui só aprimorando ela cada vez mais. Há 5 anos que eu uso nesse formato. Acho que até um pouco mais que 5 anos. Mas enfim, é difícil precisar a data exata porque a gente vai evoluindo, né? A leitura vai implementando, vai entendendo e tal. Recentemente, eu consegui fazer um algoritmo dessa leitura. Então hoje ficou ainda mais inteligente o processo. Porque, por exemplo, eu sei hoje o comportamento de uma corretora que nem a UBS, o quanto ela abre de venda para eu falar, cara, essa é uma posição muito forte, vale a pena eu me posicionar na venda. Tá? O quanto ela diminui, hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, aqui, ó, vamos pegar um exemplo prático, né? A gente fez essa operação, estamos com uma operação no meio da tela rolando aqui, ó, que é uma operação, deixa eu até aumentar a tela aqui, arrumar a tela. Tá vendo essa operação de dólar? Como eu transfiro ao vivo, essas operações têm que ser feitas em conta simulador, tá? As operações são transmitidas ao vivo para os alunos, né? Então essa operação foi passada nos grupos, inclusive eu tenho um grupo aberto, grátis, que eu passo essa operação, passamos essa operação de dólar, 35 pontos, tá? Então olha aqui, ó, tá dando 35 pontos o dólar, tá correndo ainda. No índice, a gente vendeu aqui em cima, no 103.200, e recomprou aqui embaixo, ganhamos 1.200 pontos no índice, tá? Por que eu abri essa operação de venda? Porque aquela estatística que eu comentei com vocês, estavam falando, ó, Fabrício, UBS, Bradesco, Tullet, né? O Bradesco não tava, aliás. UBS, Tullet, Santander, corretoras que a gente sabe que são corretoras que geralmente, quando estão posicionadas em 90%, 75%, 80% das vezes elas acertam um lado, elas estão vendendo. Então, eu tenho que caminhar para aquele lado, né? Legal, elas estão aumentando suas posições, então está ficando mais interessante para eu vender. Tá? Então a leitura de tape read, a leitura de player que eu faço, né? Eu coloquei o nome de player porque o tape reading já existe aí e é um pouco diferente disso, tá? Essa eu que desenvolvi, né? Essa leitura de player, ela me dá essa segurança para eu tomar um lado vendido, tá? E quando você zera, Fabrício, a operação, por que eu zerei com 1.200 pontos? Porque aqui eu tive uma sinalização de que o mercado estava começando a enfraquecer na região do 111, do 112 bola praticamente, né? Aqui onde a gente zerou foi no 112,005, tá? Eu não zerei porque meu ponto estava lá para compra, não, o mercado começou a enfraquecer. Ele foi um pouco mais, né? E agora parou de andar, aqui começou a andar
mais lateral. Mas no começo da sinalização eu saio. Às vezes pode ser com 2.000 pontos de gain no índice, pode ser com 1.500 pontos, pode ser com 3.000 pontos. Nós não sabemos quanto vai dar, tá? Deixa eu diminuir um pouco minha cabeça aqui. Nós não sabemos quantos pontos vai dar. Então o objetivo e o stop, ele é uma reação do que o mercado está apresentando para a gente, tá? Isso é muito importante. Então veja como essa leitura aqui, ó, de player, ela é importantíssima, tá? Ela vai dar o norte para a gente dar direção. Beleza? O dólar, eu ainda não tive essa sinalização de enfraquecimento. Se você notar aqui o Bradesco, por exemplo, a JP Morgan e a Tullet são os maiores compradores, eles estão praticamente nas suas posições máximas. Estão comprando mais dólar, tá? Eu estou utilizando o Doll Pro aqui, porque é a junção do dólar cheio com o mini dólar, tá? A junção dos dois eu vou conseguir acompanhar no Doll Pro. Legal? Então, por que eu vou zerar? Eu não vou zerar ainda. Fabrício, mas pode ser que a gente não garanta os 35 pontos. Pode ser, mas pode ser que ganhe 40, 50, 60. Ou pode ser que ele volte e dê 20 pontos, 10 pontos, 15 pontos pra gente. Pode acontecer, tá? Então, meu objetivo não é sair na máxima do movimento. Meu objetivo é sair bem quando os players falarem, sai. Beleza? Então, o dólar eu ainda tô porque os players ainda estão muito fortes, tá? Comprando ele ali, né, aumentando sua mão. O índice eu já saí porque demonstrou esse enfraquecimento, tá bom? Então assim, claro que a gente vai ao longo do tempo aqui, eu vou colocar mais vídeos, a gente vai ter que falar mais disso, né? Mas eu quero que a gente já vá se situando com essa leitura de player, que vocês já vão aprendendo, mudando aí quem ainda não segue eu, quem ainda não me segue, né? Segue eu, ótimo. Quem ainda não me segue, quem ainda não acompanha essa leitura, é importantíssimo você começar a olhar com carinho isso. Esquecer só esse lance de análise gráfica ou do tape read tradicional e falar, cara, Fabrício, vou dar um voto de confiança, vamos ver como isso funciona, tá? Tenho certeza que vai mudar sua percepção de mercado. Legal? E aí quando você olha o gráfico, só resumindo a questão do gráfico aqui, você vai ver um monte de pontos no meu gráfico, né? Um monte de seta, traçando um monte de reta, tá? Eu traço as linhas de tendência natural, que é o canal de alta, canal de baixa, tudo isso eu gosto de acompanhar, tá? Eu traço, por exemplo, e a gente analisa, entende aqui que existe uma figura de ombro, cabeça, ombro invertido no dólar, tá? Ah, Fabrício, eu não gosto disso e tal, mas tudo bem, tá lá, tá traçado. Se eu traço ombro, cabeça, ombro, eu sei que tem uma neckline aqui, uma linha de pescoço, uma região de resistência no 47, 42. Eu vou comprar quando romper a neckline? Não, eu já estou comprado. Né? Eu vou comprar quando chegar na linha de tendência de baixa, né, na LTB aqui, né? Tem uma LTBzinha aqui cortando o mercado, já até tá rompendo ela e tá querendo romper o Okoi. Não vou comprar, tá? Mas eu quero saber quais são os pontos legais para quando enfraquecer eu vou vender. Então a neckline, por mais que você não goste, ela é um ponto que se o mercado enfraquecer eu vou vender nela. Tá me entendendo? O 0,5% de alta, que é o 4755, se o mercado enfraquecer eu vou vender nele também. Tá? E depois eu vou para o ponto de abertura do dia anterior, que é o 4763, se o mercado enfraquecer naquela região, vou vender ele. Então, os pontos são para isso. Caso o mercado enfraqueça, eu vou vender nessas regiões. Tá bom? Então, hoje acho que deu para pegar um pouquinho do nosso operacional aí. Quero muito que você comente o que achou. Fala aí o que você quer que eu apresente aqui, que a gente manda coisa boa para você. Tá bom? Mas quero que você comente, interaja comigo para a gente soltar mais conteúdo bom e você entender como que a gente consegue esse índice de acerto legal pra caramba, como a gente tem um monte de aluno que está performando bem pra caramba, tá? Por que a gente consegue isso? Né? Então, vai me acompanhando, vai perguntando, vai pensando fora da caixa junto comigo, desenvolvendo um operacional que de fato dá resultado comprovado por estatística, por probabilidade, por resultado em conta real. Certo, família? Agora, jamais vou te falar que é fácil ganhar dinheiro no mercado. É difícil. Vai ser difícil, é difícil e continuará sendo difícil. Exige muita dedicação. Todas essas tomadas de decisão que a gente teve exigiu muito racional. Segurar uma operação de índice para ganhar 1.200 pontos exige uma cabeça... Você está com a cabeça muito boa, né? Com um racional ali muito bem preparado, não ser tomado pelo emocional. No dólar também está até agora ganhando 36 pontos, exige você estar com racional, né? Trabalhando legal, não tá sendo levado pelo lado emocional, tá?
O desafio maior para o trader é essa questão emocional, essa questão do gerenciamento de risco. Não adianta você ter um operacional desse e você toma um risco totalmente desproporcional à sua realidade. Né? Tem que ser um risco que, cara, o que é isso, né, Fabrício? Como assim tomar um risco desproporcional? É você, pô, com R$1.000 querer operar 10 contratos, entendeu? Né? Então, com R$1.000, eu acho que com R$1.000 você não devia nem começar. Você pode tentar, mas vai ser mais difícil. O ideal seria se trabalhar com uma margem aí de R$2.500, R$3.000, se tratando de índice, né? E se tratando de dólar, já pensar em 4.000. É uma margem muito grande, Fabrício, por contrato? É, mas vai te dar uma segurança melhor. E a gente tem que eliminar as questões que podem impactar o nosso emocional, tá? Não ter essa segurança é uma questão que pode impactar o nosso emocional. Tá bom, turma? Segue aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Eu vou te esperar na próxima. Manda aí o que você quer que eu mando pra vocês aí. Valeu. Fui. Tchau.